O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Ministério da Defesa apresentar documentos sobre auditoria feita em urnas eletrônicas. A decisão do ministro ocorreu dentro de um pedido apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade. A legenda argumentou em sua solicitação que o presidente Jair Bolsonaro do PL, candidato à reeleição, defendeu em uma live que fosse feita a auditoria nas urnas e que não fosse feita pela própria Justiça Eleitoral. Conforme o despacho de Alexandre de Moraes, o Ministério da Defesa, em 48 horas, tem que apresentar uma cópia de documentos sobre auditoria, além de informar qual foi a fonte dos recursos gastos com o procedimento. Como o presidente foi citado no pedido do partido, o ministro também estipulou o prazo de 5 dias para que Bolsonaro apresente sua defesa. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União já tinha enviado um ofício ao Ministério da Defesa para que a pasta encaminhasse o resultado da auditoria nos equipamentos. O ministro Bruno Dantas acatou a solicitação que foi feita pelo subprocurador-geral do Ministério Público junto à Corte. O próprio Tribunal Superior Eleitoral também conduziu um teste de integridade sobre as urnas eletrônicas. A Justiça Eleitoral divulgou o relatório final do teste de integridade das urnas com biometria e, conforme o documento, não houve divergência durante o pleito do primeiro turno. Então, Alexandre, como sempre, com a sua caneta poderosa, agora convocou as Forças Armadas, convocou aí o Exército, principalmente, a dar explicações em 48 horas para ele sobre a auditoria que as Forças Armadas fizeram no processo eleitoral. O pedido, que surpresa, da Rede Sustentabilidade, um partido da Nico, que tem aí 3 ou 4 parlamentares no Congresso, juntando Senado e Câmara Federal. Eles têm 3 ou 4 parlamentares e que atrapalha a democracia. Essa questão de quem pode fazer pedidos no Supremo Tribunal Federal tem que ser revista urgentemente. Não dá para a democracia brasileira ficar refém desses partidos nanicos. Essa é a primeira questão. Isso não é de hoje, que o Randolph e seus puxadinhos vêm fazendo esse desserviço à população brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitos casos a tal da Rede Sustentabilidade perde no voto. Democracia é voto, amigo. Se você perdeu no debate público, se você não conseguiu os deputados, senadores suficientes para a sua proposta, você perdeu. Recolha-se a sua derrota. Mas não. Aí a tal da Rede Sustentabilidade vai lá com 3 ou 4 deputados e faz um pedido no Supremo. E o Supremo volta e meia caneteia a favor da tal da rede, indo contra o plenário soberano do Congresso Nacional. Não é nenhuma nem duas vezes que aconteceu isso. Isso é atrapalhar a democracia. Então isso tem que ser revisto. E outro ponto é o seguinte, eu estou curioso para saber se as Forças Armadas vão sucumbir aí ao Alexandre de Moraes e vão atender ao pedido dele na forma em que tudo foi feito. Estou curioso para saber, vão acompanhar para ver como é que será essa resposta. Qual que é a expectativa aí em Brasília, Camila? Pois é, Mark, por aqui há muita curiosidade, do porquê até então esse resultado ainda não foi divulgado, Só para a gente lembrar aos nossos eleitores, as Forças Armadas se propuseram a fazer análise de 385 boletins de urna, justamente para fazer uma apuração paralela. O que é essa análise? É ir lá, coletar esses boletins de urna que saem, então, de cada uma dessas urnas eletrônicas de uma forma aleatória por todo o país, e aí fazer a comparação se os dados que estão ali naquele boletim são de fato os dados finais que estão sendo contabilizados lá no Tribunal Superior Eleitoral, para saber se há ou não alguma alteração ao longo desse caminho todo que esses boletins percorrem até chegarem àquela sala final de apuração. Então, se o resultado das eleições podem ou não ser confiáveis, podem ou não serem realmente considerados. Em paralelo, como houve essa divulgação por parte do presidente das Forças Armadas que haveria, então, essa auditoria, o próprio Tribunal de Contas da União também decidiu fazer essa análise e 560 boletins de urna foram analisados e o TCU logo depois divulgou o resultado dessa auditoria, diz que não encontrou nenhuma inconsistência, de fato essas informações bateram. O Tribunal de Contas da União, que foi o primeiro a fazer essa solicitação ali para o Bruno Dantas, para que as Forças Armadas divulgassem, então, o resultado dessa auditoria que foi feita, ele já se propôs a também, no segundo turno, fazer essa auditoria paralela e eles vão aumentar, inclusive, o número de boletins que serão analisados nesse segundo turno, vão ser mais de 4.500, Mark. Tá, e portanto é importante essa
essa atualização dos dados, essa conferência, melhor dizendo, dos dados, até para se tirar qualquer dúvida sobre o assunto. Então vamos acompanhar para ver como é que será essa resposta das Forças Armadas, e eu também quero saber qual foi o resultado dessa auditoria.